1 João capítulo 2, versículo 13, versículo 14, está escrito: Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Encontro feliz dos amados irmãos por estar aqui mais uma vez adorando a Deus juntamente com essa igreja, com os amados irmãos. Eu me sinto honrado de estar com vocês aqui, e de vez em quando eu sempre brinco com o pastor Moisés, né? Que eu já não tenho mais palavra para pregar aqui, porque eu sempre estou pregando aqui minhas 3 mensagens, né? Eu já preguei aqui, mas eu quero louvar a Deus por essa igreja que sempre me acolheu muito bem, a minha família, a minha casa. Deus abençoe a toda a liderança, a juventude. Tudo está vindo para a glória de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o tema proposto para esse congresso falou muito ao meu coração, principalmente a parte que diz que a palavra de Deus está em vós. É interessante observarmos que João, ele é mencionado nas 3 epístolas, também escreveu o Apocalipse e também o Evangelho que leva o seu nome. O desejo de João, esse que era apóstolo, amigo de Jesus, que era judeu, filho de Zebedeu, ele tem a revelação de Cristo Jesus, e diferente dos demais evangelistas, na biografia de Jesus ele não vai começar como os demais. Quando ele escreve o Evangelho, ele não vai tentar trazer uma defesa, trazendo a genealogia de Jesus como Mateus traz, mas ele já começa dizendo que Jesus era o Verbo. Ele já começa afirmando que Jesus, ele era o princípio, e tudo foi criado por ele, e a partir dele todas as coisas foram criadas. João aplica e tem a visão de quem Cristo é, e enxerga Jesus como o Verbo, aquele que se encarnou e habitou entre nós, e por isso nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós observamos que João, por ser íntimo de Jesus, a sua perspectiva, a revelação que ele tem do Espírito Santo é algo diferente dos demais, porque ele começa descrevendo a divindade de Jesus. Ele faz questão de mencionar que Jesus era o Verbo, palavra essa que era usada pelos filósofos da época para aplicar a algum criador, trazendo a cosmovisão daquele mundo e aplicando que alguém foi o Criador. Mas João, quando ele vai descrever quem Cristo é, ele aplica o Verbo, essa palavra, aplicando para Jesus e dizendo: é Jesus que criou o mundo, ele é o princípio de todas as coisas, ele habitou no meio de nós. A palavra habitou significa esquenou, ou seja, tabernaculou. Ele foi a reconciliação perfeita, e é por isso que você vai perceber que ele sempre vai fazer essa menção, sempre vai aplicar Jesus como encarnado, principalmente por causa das heresias que eram difundidas, que eram faladas naquela época, principalmente por causa dos gnósticos, que falavam que não acreditavam na encarnação de Jesus,
pelo fato da nossa matéria ser, pela nossa carne ser corrompida, eles não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Cristo, que Jesus se encarnou. E é por isso que João, ele sempre vai combater no seu livro e também nas suas cartas, dizendo que Jesus, ele habitou no meio de nós, que Jesus, ele encarnou no meio de nós. E é justamente isso que ele vai fazer nessa carta. Ele vai levantar uma defesa do Evangelho. Ele vai ser um apologeta da sua época. Ele vai defender a sua fé e vai dizer: olha, vocês precisam estar atentos acerca dessas teologias, desse Cristo que tem sido pregado. Ei, vocês precisam estar atentos com essas heresias que têm sido disseminadas no meio de vocês. Vocês precisam acreditar que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Ele habitou no meio de nós. E ele vai incentivar os amados irmãos a permanecer no amor. Ele vai incentivar aos amados irmãos a permanecerem nessa comunhão que havia desde o princípio. Ele vai incentivar de várias formas. Ele vai usar essa palavra amor, amemos, amados, ameis. Ele vai usar sempre essa palavra aplicando e dizendo: olha, o princípio do cristianismo, o princípio da nossa fé está fundamentado no amor. Só que é interessante que ele sempre vai usar um jogo de palavras. Ou seja, ele sempre vai dizer: olha, aquele que faz isso, aquele que não faz, aquele que faz. Ele sempre, o seu desejo aqui é trazer alguns contrastes. Por exemplo, ele faz o contraste entre a luz e as trevas, sobre a nova e antiga aliança. Ele fala sobre o amor do Pai e o amor ao mundo. Ele fala sobre Cristo e o anticristo. Ele fala sobre verdade e também fala sobre a mentira. Ele fala sobre os filhos de Deus e também sobre os filhos do diabo. Ele fala sobre a vida eterna e também fala sobre a morte eterna. Ele fala sobre o amor e também fala sobre o ódio. Ele sempre vai trazer esse contraste para que todos que lessem essa carta pudessem compreender, pudessem seguir esses conselhos e saberem: olha, se vocês andarem segundo a palavra de Deus, você serve a Deus. Se você andar fora da palavra de Deus, em transgressão, você está cometendo pecado, logo você é filho do diabo. Ele vai também falar sobre a verdadeira profecia e também sobre a falsa profecia. Ele vai falar sobre o amor e o medo. Ele vai falar sobre ter e não ter a vida. Ele sempre vai apresentar alguns contrastes, quem ou aquele. Ele sempre vai trazer de forma indefinida e depois indefinido quem nós devemos ser. Se você andar na luz e permanecer na luz, você é filho de Deus. Se você diz que está na luz e aborrece o seu irmão, você permanece nas trevas. Aquele que aborrece o seu irmão, ele anda em trevas e ele não deve ir para as trevas, porque as trevas cegam os olhos. E ele vai começar a dizer: filhinhos, escrevo-os pelo seu nome, vós são perdoados os pecados. E ele vai começar a dizer sobre o sacrifício de Jesus. Isso fica muito claro quando ele diz no capítulo 2, no versículo 1, dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo: olha, o meu desejo é que vocês não pequem, mas nós somos passivos de erro e nós não cometemos pecado porque nós desejamos ou planejamos pecar. Mas se vocês pecarem de alguma forma, vocês se deslizarem, vocês têm um advogado fiel. É interessante que ele usa a expressão advogado, a mesma expressão que ele vai usar em João capítulo 14,
quando ele vai expressar acerca do Espírito Santo, é a mesma palavra no grego, paracleto. Ele vai usar essa mesma palavra para falar acerca de Jesus. Ele está dizendo: olha, se vocês pecarem, vocês podem confiar que vocês têm um advogado fiel, um advogado que não perdeu nenhuma causa. No seu currículo, ele não perdeu nenhuma causa. Você pode ficar tranquilo que vocês têm um advogado fiel. E agora, no versículo 13, ele vai dizer: Pai, escrevos, pois, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? Jesus. Jovem, escrevo porque venceste o maligno. Ele está dizendo: olha, eu estou falando para vocês jovens da comunidade, vocês da primeira era, vocês crentes da Assembleia de Deus, Sebenense, Cobilândia. Eu estou dizendo para vocês que vocês não vencerão o maligno. Ele não está dizendo que vocês vão talvez vencer o maligno, mas ele diz: jovens, escrevos porque vencestes o maligno. Ele está dizendo: vocês são vencedores. Vocês são vencedores. Vocês não vão vencer. Vocês andam em vitória. Vocês não futuramente vão vencer, não. Vocês são vencedores. É por isso que eu glorifico a Deus por essa mocidade, porque hoje está fazendo qualquer outra coisa, mas abandonaram tudo e disseram: eu vou doar, eu vou dar a minha juventude para Deus, eu vou viver por Cristo, eu vou viver o Evangelho, eu vou andar segundo a palavra. E é interessante que ele continua dizendo: olha, pais, eu vos escrevi, mas eu também estou escrevendo para vocês jovens, porque vocês venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Aqui está o segredo para nós não andarmos segundo a nossa carne. Aqui está o segredo para nós termos uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Temos uma vida alicerçada na palavra. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Ezequiel capítulo 37, o vale foi restaurado pelo poder da sua palavra. Eu vim aqui pregar nesse congresso e dizer para você: basta só uma palavra que o impossível vai acontecer. Aleluias! Pedro fracassou, não pescou nada a noite toda, mas quando Jesus vem até ele diz: olha, eu tentei, fracassei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Oh, glória a Deus! Quem sabe você enfrentou uma semana difícil, essa juventude para estar aqui. Eu creio que vocês enfrentaram dias difíceis, mas eu quero te dizer, por meio do poder da palavra, o resultado será surpreendente. Enquanto estou pregando a palavra, Deus está realizando algo extraordinário. E Jesus dá a ordem: vai, Pedro, lança a rede. E quando Pedro lança a rede, a pesca é surpreendente, porque Pedro está andando em submissão à palavra. Certa feita, um centurião chega até Jesus e diz: olha, Jesus, o meu servo está doente, eu não sou digno que você entre dentro da minha casa, eu sou também, eu dou ordem, eu sei o que é isso, e eu acredito no poder da palavra. Basta o Senhor liberar uma palavra que o meu servo será curado. Oh, glória a Deus! Basta só uma palavra que o milagre acontece. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus está realizando coisas grandes nesse congresso pelo poder da palavra. Esses dias meu filho passou mais de 8
dias internado, e eu orei ao Senhor, eu comuniquei aos santos, comuniquei ao pastor Moisés, pedi oração, e ele diz: olha, ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu acreditei no poder da palavra, e o Senhor arrancou meu filho do CTI, que estava desacordado, e realizou o milagre. Os médicos não entenderam, aleluia, tinha perdido o movimento do pescoço, das pernas, estava vegetando, mas o poder da palavra me alcançou, e vai te alcançar, e está te alcançando aqui também. Como purificará o jovem no seu caminho? Observando glória a Deus, vocês estão aí. Se a gente andar com a palavra, nós não andaremos em trevas. Se a gente andar na palavra, nós não estaremos no meio desse mundo e tropeçaremos no meio dessas trevas, porque a palavra de Deus, ela está em nós, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Precisamos tomar posse e conhecermos a palavra. Deus disse para Josué: Josué, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, porque a palavra-chave no livro de Josué é conquista. E aquele livro fala de conquista, e Deus está dizendo: olha, você vai conquisar o lugar, a terra prometida, mas para você não se perder no meio do caminho, para você não cair, medita na palavra de dia e de noite, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas permanece na palavra. O segredo para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus é permanecermos na palavra. Josué toma posse dessa palavra, que no final do seu livro o povo vai se desviar, mas ele vai ter a autoridade de Deus para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a sua casa estava fundamentada na palavra de Deus. A casa que é derrubada é a casa que é construída sobre areia e não se mantém firmada na palavra de Deus. Precisamos ter a nossa vida fundamentada na palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento em meio às tentações. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele vai dizer: nem só de pão viverá um homem. Aleluia! Oh, glória! Mas da palavra que emana, que sai da boca de Deus. Somos sustentados por meio da palavra. Essa igreja está de pé por causa da palavra. Essa juventude está de pé por causa da palavra. Oh, glória a Deus, a sua casa não caiu, porque você está fundamentado na palavra de Deus. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o diabo tem raiva da nossa vida, porque ele sabe, nós mesmos sendo pecadores, nós temos a nossa vida
conselho. Olha, vocês não devem andar no mundo, vocês não devem amar o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que está no mundo tem a ver com a nossa carne. Ele nos traz um conselho. Olha, no versículo 17 ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos no mundo, mas nós não andamos segundo a nossa carne. Nós não somos mais escravos da nossa carne, como Paulo fala à igreja de Galácia, aos Gálatas. Nós somos livres. Nós somos livres e agora nós não estamos mais amarrados a essa natureza. Nós não somos mais dominados, melhor dizendo, por essa natureza. É por isso que o acusador ele se levanta contra nós, muitas vezes para nos acusar de coisas que fizemos no passado, muitas vezes para acusar de pecados antigos. Mas glória a Deus, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não vivem segundo os prazeres desse mundo, mas segundo o Espírito. Aleluias! Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. É esse o desejo, a intenção de João quando ele vai escrever essa carta. É por isso que você vai observar ao longo dessa carta a palavra permanecer aparecer algumas vezes, porque ele está dizendo: olha, vocês que fazem a vontade de Deus, vocês vão permanecer, vocês vão permanecer, vocês vão permanecer. Ele sempre vai usar e sempre vai enfatizar essa palavra. Deus está dizendo: olha, o mundo tenta nos atacar, nós muitas vezes enfrentamos o diabo, a carne, o mundo, mas olha, se vocês permanecerem e fazerem a vontade de Deus, vocês vão ter uma vida eterna. Vocês não passarão pela condenação eterna, mas vocês precisam permanecer. Aleluia, glória a Deus. O diabo nesses dias, ele tem tentado nos tirar do centro da vontade de Deus. E quem sabe você está procurando em você alguma habilidade especial, para você se vangloriar e dizer: olha, eu vou fazer a obra de Deus depois que eu conquistar tal coisa. Mas Deus está dizendo: eu vou te usar do jeito que você é, da forma que você é. Você não vai conquistar pela sua força, porque o erro de Sansão foi achar que ele conquistava tudo por causa da sua força. Certa feita ele vai encontrar uma mulher que não fazia parte do seu povo, e os seus pais vão aconselhar a ele, vai trazer um conselho para ele: olha, porque você não procura no meio de nós? Ele vai dizer: não, essa agradou os meus olhos. Alguém que tinha força, mas era dominado pela carne. Mas em contraste, Deus levanta um José para ser exemplo para nós, que a carne não deve nos dominar, porque é um lugar muito maior preparado para nós. José nos ensina, fugindo da mulher de Potifar, que nós não devemos viver por momentos, pequenos momentos de prazeres. Nós devemos permanecer na vontade de Deus. E ser fiel a Deus é ser fiel quando ninguém está nos vendo. É justamente isso que José vai fazer. Ele vai fugir. E quando ele foge, lá na frente, Deus tem um trono preparado para José.
nós vamos alcançar lugares grandes em Deus, juventude. Se nós decidirmos fugir dos desejos carnais e abraçarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus vai levantar alguém porque Saul já desobedece a Deus e já não faz aquilo que Deus manda fazer. Ele sacrifica, mas Deus não chamou Saul para sacrificar. Ele está fazendo tudo aquilo que Deus disse para não fazer, e aí vem a frase dramática, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul está fazendo aquilo que não foi chamado. Aí Deus vai rejeitar Saul e vai levantar alguém que é segundo o seu coração, que está lá no campo fazendo a vontade de Deus, cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus vai dar uma mensagem a Samuel: olha, enche o teu vaso de azeite e vem. Isso significa que Davi estava escondido no campo e Deus estava com ele. Porque quando Deus fala com Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, Deus está dizendo: antes de você chegar lá em Belém, eu estou aqui com Davi, esse que eu escolhi para ser rei de Israel. Você já conhece a história. Chegando lá, ele vai ser ungido, e a Bíblia diz que depois que ele recebe a unção de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí vai cumprir a oração do Salmo 23, quando ele pede para que ele fosse ungido com óleo. O óleo é derramado sobre ele, o Espírito se apodera de Davi. Davi tem a sua cabeça e o seu corpo ungido. É por isso que certamente ele vai ser ordenado a levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. E quando ele chega lá no campo de batalha, tem alguém desafiando o povo de Israel. Ele vai se levantar e vai dizer: quem é esse daí que está desafiando? Quem é esse incircunciso? Você vai perceber que Davi não fica abalado como está a nação, como estão os guerreiros, porque ele foi ungido na cabeça. O óleo desceu sobre os seus ouvidos. Os insultos de Golias não são capazes de dominar a sua mente. E quem sabe a maior guerra que nós temos não é a guerra, quem sabe a guerra carnal. Quem sabe a nossa maior guerra nesses últimos dias é a batalha que nós temos enfrentado na nossa mente. O gigante dizendo: você não vai conseguir. Vocês, quem são vocês? Cadê o Deus de vocês? Até quando você vai ficar adorando? Até quando você vai continuar permanecendo firme na caminhada? Mas Deus sempre vai ungir alguém. Deus sempre vai levantar um Davi. Deus sempre vai achar Davi em Belém, que está fazendo a vontade do Pai. Oh, glória a Deus! E chegando lá, Saul vai dizer: olha, você pode até lutar contra ele, mas você vai usar a minha armadura. Usando a armadura de Saul, saía com o símbolo de Saul, saía com a assinatura de Saul. Davi vai
Eu sei que está difícil, mas você não pode parar no meio do caminho. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus está fazendo na sua vida não é apenas para esse momento. Deus viu você matando o urso, Deus viu você matando o leão no secreto. É por isso que Ele vai usar esse gigante para te promover. Não para que você glorie o seu nome, mas para que o nome do Senhor seja glorificado em você e através de você. Eu quero orar por você, João. Vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês, jovens. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Eu passei por muitas guerras desde que eu aceitei o convite de pregar nesse congresso. Pra você ter uma ideia, o cano da minha casa entupiu. Aí eu fui se entupir da pia, entupiu do bueiro, e a casa ficou daquele jeito. Minha esposa estava arrumando lá, eu falei, olha, nós vamos terminar e nós vamos nesse congresso. Ela perguntou, Kennedy, você ainda vai? Eu falei, vou. Eu fiz o compromisso de estar lá. Aleluia. Esse gigante não vai nos parar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse gigante não vai nos parar. A queda dele já foi. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando Davi lança a pedra, seria normal o gigante cair para trás, mas o gigante cai para frente. Na hora que o gigante cai, Davi vai e corta a cabeça do gigante. E Deus está dizendo nessa noite, você não vai apenas matar esse gigante, você não vai apenas matar essa afronta, você não vai superar apenas essa afronta, mas coisas da sua vida serão cortadas e o nome do Senhor vai ser glorificado através disso. Pecados que você não conseguia vencer, a partir desse congresso você vai vencer. A unção de conquista que Deus está derramando sobre nós nessa noite é uma unção muito forte. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus